Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI número 2434. Eu tô com um templatezinho novo, né? Acho que ficou melhor, um pouquinho mais profissional. Não sei se profissional é a palavra mais certa, né? Mas mais suave, menos informal, né? De repente esse template. Então aí depois vocês comentem aí embaixo se vocês gostaram, se achou que ficou melhor e tal, para dar uma revitalizada aí no canal. Eu também vou começar a postar alguns shorts falando alguns fatos relevantes sobre algumas empresas, né? Eu comecei a fazer no Instagram há pouco tempo, né? Porque a gente está divulgando nossos serviços lá. Por isso até que eu peço para vocês seguirem lá a página do Instagram, que a gente tem uma dinâmica diferente, né? O Instagram é diferente da gente. Eu até tinha vontade, muita vontade de fazer uma live, fazer lives lá no Instagram, compartilhando na tela. Tem uma ferramenta do Instagram que é Instagram Live Producer, né? Que promete isso, mas infelizmente não liberou aqui no Brasil para muitas pessoas, né? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Marco Polo Day, tá? Que foi recente, tá? Marco Polo é uma empresa de chassi não, de carroceria de ônibus, tá? É uma empresa que a gente fez vídeos há pouco tempo. Então vou botar aqui na tela para vocês. A Marco Polo teve um ganho bem expressivo nesse último ano, desde o início do ano, 117%. Não é uma empresa assim que eu acompanhava muito, né? Mas eu estou sempre fazendo vídeos de small caps. Então ela cresceu bastante, né? Valia cerca de 2 bi, 2 bi um pouquinho, 2,4 mais ou menos, está em 5,15 bi. E a gente fez um vídeo aqui no canal, se vocês olharem aqui, vierem. Mais uma vez, tá pessoal? Se vocês quiserem ver os vídeos mais antigos, tem aqui a playlist do canal, aqui na página principal tem alguns vídeos, ó, a gente enfatizou algumas playlists, mas também tem a lupinha aqui, tá? Então a Marco Polo, ela tem principalmente o código de negociação POMO 4, porque tem maior liquidez. E aqui, ó, há 5 meses atrás eu botei, ó, apesar das críticas, o novo ciclo da Marco Polo tem tudo para ser positivo. E aí de lá para cá, ó, mais ou menos, ó, 5 meses exatamente atrás. Olha a alta que teve, tá? Teve até mais alta, né, do início do ano para agora. Mas eu comecei a observar, já tinha visto ela por alto, mais ou menos aqui nessa parte aqui, março, que a empresa estava com um potencial para dar um retorno, mas é uma empresa muito cíclica. Então, no vídeo a gente vai falar sobre o Marco Polo Day, né? Para a gente analisar o modelo de negócio, as perspectivas futuras, né? É sempre interessante, né, a gente ver esses vídeos de Investor Day ou de apresentação institucional que parece um Investor Day, para a gente entender como funciona a empresa, entender se ela está num patamar interessante ou não, se é uma empresa muito jovem, se é uma empresa já mais madura, mais estável. Né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então aqui falando CEO, transparência, confiança. Onde estávamos, né? Aqui, ó. Então estavam lá bem diferentes no ano passado, né? Eles até botaram aqui, ó, 7 de 7 de 2022. Recuperação gradual e consistente da rentabilidade. Mix nobre de alto valor agregado, né? Eles começaram a lançar aí uma carroceria que é Voltaire, né? Sei lá, depois ele vai estar discriminando aqui, que está dando maior rentabilidade, tá? Então a gente falou um pouquinho disso nesses vídeos da Marco Polo antigo, aí falando da geração antiga, né? Que essas carrocerias de veículo cada vez mais vão evoluindo as suas gerações, né? E esse outro tipo de carroceria que é Voltaire, né? Não sei, não lembro agora de cabeça a nomenclatura, o nome da carroceria. Ela tem uma diferença que ela tem o chassi também que a Marco Polo produz, que ela é mais voltada para a carroceria, né? A caixa, né? Onde vai o motor, as peças mais pesadas que carregam o veículo. A Marco Polo não tem uma expertise nisso, mas tem um produto específico que ela está produzindo que tende a ganhar uma rentabilidade, tá? Tá até evoluindo a demanda crescente, né? Volume crescente. Mas essa demanda, esse volume é muito sazonal, porque a Marco Polo produz para grandes empresas aí de ônibus, né, de transporte. E às vezes ela faz uma produção em massa quando está tendo uma renovação de frota, mas quando termina essa renovação, ela fica meio que estagnada. Então, de repente, com essa rentabilidade aí maior, mesmo com menor demanda, ela pode continuar provendo uma lucratividade interessante, tá? Tem a parte de exportações da empresa, parte elétrica, ela também está entrando nessa prateleira aí, de veículos elétricos, operações internacionais reestruturando, outros modais. Essa parte aqui voltada para licitações, a gente falou disso também no vídeo, né? Participações com governos, então isso daí tende a dar uma estabilizada no fluxo de caixa da companhia, né, para os próximos anos, até dar uma previsibilidade para algum tipo de valuation, tá? O que aconteceu? Então eles continuaram se recuperando, ó, os rodoviários, né, segmento rodoviário, voltou a crescer. Por quê? Essa renovação de frota, a SG8, geração nova, né? Geralmente essas gerações tentam sempre ganhar um pouquinho mais.
a demanda, aí está tendo uma demanda aí dos governos, né, das cidades, o volume aumenta mais ou menos na mesma proporção da demanda, né? Receita de exportação subindo também, elétrico, né? Então isso aqui pode ser uma vinda de crescimento futura da companhia, tá? Então eles tiveram prejuízo ano passado, hoje já é lucro líquido. Aí falando aqui de alguns locais específicos, iniciando entregas e recorde aí da licitação. Aí falando um pouquinho da parte aí operacional da companhia, né? Pessoas, demanda por soluções sustentáveis de mobilidade, economicamente viáveis e ambientalmente responsáveis. Transporte público de qualidade, transporte rodoviário confortável, seguro, economicamente viável. Novos produtos, G8, elétrico, enfim. Falando mais do que a sociedade espera, né, desses veículos. Então aqui, falando mais uma vez, né, dos períodos, né, anteriores da Marco Polo, né? Então de 2010 até 2014, Voler, né? Voler, que eu acho que se pronuncia, tá? Que é essa mistura aí de chassi com carroceria, tá? Então assim, de 2010 até 2014, se vocês olharem aqui, eles tiveram uma maior demanda, né, maior fluxo aí de receita, mas depois deu uma acomodação, né? Eles até botam aqui destacando a acomodação e compensação de volumes após período de antecipação de compras. Por quê? Porque tem esses períodos de renovação de frota, de novas gerações de veículos, né? Aqui teve um menor custo de financiamento, aí teve um investimento aí na malha rodoviária no Brasil. Aí aqui falando da idade média, o tamanho da frota, né? Que começou a mudar aqui na parte de 2014, 2015. E a gente viu aqui que em 2023, né, o volume ainda está inferior, né, ao período lá de 2019, de botar aqui, né, 2019, e os outros anos, tá? Mas mesmo assim a empresa está conseguindo rentabilizar. Então a idade média da frota aqui passou de 8 para 11 anos, então essa demanda aí pode prejudicar, mas a empresa está tentando ter uma rentabilidade maior, né? Aqui mais um padrão aqui de geração de veículos, esse Ouro 6. E a gente vê que é mais mercado interno, né? Um pouquinho do mercado externo. E essa parte aqui do Voler, que por mais que a demanda seja menor, a gente vê que até que 2022 veio mais forte, ó, 2021 também, tende a ter uma rentabilidade maior, porque a empresa entrega tanta carroceria, né? Carroceria é essa caixa aqui, né? Onde vai as rodas, né? Que tem as rodinhas, né? Essa parte aqui é carroceria. Como o chassi, né? Que é onde vai aqui o motorzinho do ônibus, né? Caixa de marcha, sei lá. Então, esse Voler, né, não sei se é assim que se pronuncia, seria um mix, que é um pouquinho mais rentável. Ele falando aqui, primeiro ano sem pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, né? Mas não é mais uma emergência mundial. Inflação sob controle, início do ciclo de queda de juros, então a empresa tende a se beneficiar, tá? Até porque os governos vão poder investir mais, porque a inflação vai estar sob controle, vão poder gastar mais, né? Turismo vai começar a estar em alta. Aí falando aqui, essa transição aí de nova geração, recorde de passageiros, revitalização do sistema de transporte público. Realmente, esse recorde de passageiros, revitalização, tudo isso está vindo pós-pandemia, porque ficou um bom tempo o pessoal parado, home office, né? Isso tudo influencia. Aí falando aqui dos resultados, demanda crescente, volumes, início de renovação por elétricos, né? Isso daqui vai durar mais ou menos até um 2030, 2030 não, desculpa, 2030 mundial, né? Isso daqui vai, sei lá, lá para 2045, 2050, sei lá, chutando aí. Não sei nem que se tem algum estudo quanto a isso, né? Mas como o Brasil é tudo demorado, se bobear. Hoje no Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia, né? Calor insuportável e não são todos os ônibus com ar-condicionado. Então até entrar isso aqui tudo de veículo elétrico, pode ser um horizonte, uma avenida de crescimento boa para ela, né? Para ir pingando sazonalmente, né? Aqui a parte de licitação, essa parte de caminho da escola, né? Os ônibus escolares são tudo comprado aí pela prefeitura. Operações internacionais também, que eles estão melhorando. Isso daqui para 2024, tá? Que eles esperam. Falando do perfil financeiro, a empresa teve uma melhora, uma expansão de margem bruta. É o que eu falei, a rentabilidade, a normalização da entrega de componentes também. A questão do frete, né? Impacta a cadeia toda, combustível impacta aqui, aumenta no preço aí da entrega desses componentes, componentes de alumínio, de metal, não sei. Tudo que impacta nessa parte industrial, até a inflação, pesa muito. Então a empresa começou a melhorar bastante a margem bruta aí com a normalização desses componentes, normalização de inflação, frete, tudo isso foi impactando e provavelmente também a parte industrial da companhia, né?
Mas a botar até que a recuperação ainda é modesta, tá? Mas eles estão ganhando bastante margem bruta. O segundo TRI aqui veio um pouquinho mais fraco, mas está até num nível razoável. E o setor industrial, que a Marco Polo se situa, a margem realmente é nessa faixa aqui, tá? Uma margem ok, tá? De 20%, 20 e pouco por cento. 30% é uma margem excelente, setor industrial. Deixa eu ver aqui no trimestre, no segundo TRI. Para o ano passado até está melhor. Já estava aqui. Teve forte pressão no custo de materiais, né? Mesmo assim a empresa está se situando bem. Aqui comparando, né? Nos últimos anos, a gente vê que a empresa está num patamar bem razoável e ainda não teve uma recuperação total, tá? Aqui o EBITDA, né? Imagem EBITDA. A gente vê que o EBITDA ainda não está totalmente recuperado. O segundo TRI teve um pouquinho maior, uma queda um pouquinho mais acentuada, mas eles ainda estão reestruturando essa parte internacional. Pelo menos enfatizaram aqui, teria que olhar com calma, porque o segundo TRI caiu tanto. Frente ao ano passado, a gente vê que ainda está bem alto, né? Então, de repente está oscilando muito, porque o resultado do ano passado ainda foi bem ruimzinho, de repente vai ter períodos ruins da Marco Polo, mas ele estava num patamar bem inferior, que eu botei lá no início do vídeo, né? A gente fez um vídeo antigo, uns 5 meses atrás, e já dá para ver sinais aqui no primeiro TRI, que a empresa estava muito bem e o mercado ainda não tinha precificado, tá? Então ela estava com margem bem altinha no primeiro TRI. Eles ainda, segundo eles aqui, nesse período, eles estavam com baixa alavancagem operacional, né? Como é que estava aqui o lucro bruto? Eles estavam com forte pressão no custo material aqui, né, nesse período, 2020 a 2022. E aqui baixa alavancagem operacional, despesas de reestruturação, reestruturação até operacional, internacional também, e melhora aí no processo produtivo. Então a gente vê que a margem EBITDA deles ainda está no patamar bem superior, a 11,6 aos últimos anos, ó. Então a empresa está bem melhor, né? E se a gente olhar, deixa eu ver como é que tá. A Marco Polo, tá no patamar altinho, né? Frente aos últimos anos. Mas mesmo assim, tá um pouquinho mais alto que 2020, ó, antes da pandemia, antes disso. Ela já teve valor de mercado maior, tá? Então ela tem um potencial para passar aqui, porque ela está com resultados mais rentáveis que aqui em 2013, né, que a gente viu, apesar de a demanda não estar nessa altura. Aqui alguns indicadores, né, de retorno sobre investimento, né, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre investimento de capital total. A gente vê que está no patamar aí razoável, né, retorno sobre patrimônio líquido. Isso daqui tem que analisar com muita calma para saber de onde que veio como é que está o patrimônio líquido, se tem alguma coisa lá que distorce, né, questão dos ativos, dos passivos e do capital também, tá? Mas a gente não é uma empresa assim alavancadíssima, né? Então até botando uma disciplina na alocação de capital e foco na rentabilidade. Isso daí favorece o ROI, né? Liquidez de ativos, tá? Então ela pode até se alavancar um pouquinho, né? Igual essas empresas de locação de veículos, porque por mais que às vezes não tenham dinheiro em caixa, para vender um ônibus ou vender um caminhão da Vamos, se despejar no mercado, muito. Não é complicado assim, tão complicado, é mais fácil, tem uma liquidez assim mais rápida, né? É diferente de uma empresa que tem muito imobilizado, sei lá, uma fábrica aqui, para desmobilizar, vender uma fábrica dessa é muito complicado, mas que a empresa tem uma fábrica que tem um valor muito grande, tá? Então, por isso que eles acham que tem um upside, né? Ainda tem a questão patrimonial. Fluxo de caixa livre da companhia, então a empresa vem gerando fluxo de caixa operacional positivo, isso é bem interessante, tá? A gente vê que os investimentos deles, historicamente, bem abaixo, tá, do fluxo de caixa operacional. Até agora, nos 6 meses de 2023, 2022, que teve um pouquinho mais de investimento, mas o fluxo de caixa operacional ficou bem preso. Teria que analisar com calma também, porque a empresa passou por períodos de dificuldade. Às vezes o fluxo de caixa foi baixo no passado, mas, por outro lado, ficou muito dinheiro preso no capital de giro por conta desses investimentos, essas licitações, né? Então pode impactar muito aqui no FCO, tá? Mas até botar aqui mesmo, durante a pandemia foram mantidos investimentos, novas soluções, produtos. O que eles fizeram na otimização? Encerramento de algumas atividades, liquidação de ativos da unidade de Marco Polo Índia, Egito, unidade da Argentina e algumas unidades do Brasil. Ó. Endividamento super sob controle, ó, 0,6 EBITDA. É uma empresa que paga um pouquinho, tá? A gente deve falando aqui, o cenário de mercado difícil, limitou a previsibilidade de resultados em anos recentes, né, porque teve essa questão na pandemia.
Mesmo assim, eles distribuem entre 40% e 50% de lucro líquido. Então é uma empresa que distribui um pouquinho, né? Tem um payout razoável, quem gosta de um dividendozinho. Não é para olhar o yield isoladamente, tá? Então a gente tem que olhar como é que está a questão do crescimento do lucro. Às vezes a empresa tem um payout aqui nessa faixa, mas se ela crescer o lucro todo ano, tá? O teu payout, o teu dividend yield, né? O teu yield on cost vai crescer muito mais do que você ficar alocando empresa só pelo dividend yield do passado, tá? Então ela paga trimestralmente, né? Vai voltar a retornar, né? Pagar agora no terceiro tri. E aí muita gente vai ficar voltando, ficar indo atrás dessas empresas. Ó, até o yield aqui está até elevado. Estava elevado em 2022 a 8,3%. Mas em 2022 ainda não dava para enxergar uma recuperação dela não, tá? A partir do início do ano. Então a gente vê que historicamente ela nem foi uma empresa assim de distribuir muito. Mas ela vai começar, de repente é para atrair pessoal, né? O pessoal gosta de dividendo. Então a gente não, perspectiva de crescimento, né? A gente está vendo, parece mesmo. Principalmente essa questão aqui, a renovação de frota, ó, é o que eu falei. Essa questão de malha rodoviária vai ter sempre esses impactos. Então ela até cabe numa carteira diversificadazinha, tá? Porque a Marco Polo, por mais que tenha momentos que ela vá mal, a gente sempre sabe que se ela continuar mantendo aí esses contratos, ela vai ter momentos de ciclicidade positiva, né? E ela já está até no patamar superior aos últimos anos. Então ela tem a parte aí do turismo rodoviário, que vai impactar voltar, por conta da volta de viagens. O pessoal migrando aí do setor aéreo por conta de inflação, tá muito caro, né, viagem. Frete, né, cresceu. Urbano, micro-ônibus, eles operam também com micro-ônibus, veículos urbanos aí, malha urbana. Então o market share deles é disparado. Se vocês olharem esses ônibus aí, geralmente nas cidades, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, vocês vão ver lá escrito na carroceria do ônibus, Marco Polo, né? E falando do mercado brasileiro, deixa eu ver aqui o mercado brasileiro. Tá com uma produção baixinha, né? Não está com a demanda alta, aquecida. Aí falando aqui da geração de 8, que foi lançada em 2021, sucesso de vendas, bastante compras. Né? Falando do market share disparado da Marco Polo. Aqui da parte aqui de eletrificação, ó, veículo integral, chassi próprio, mais carroceria. Então esses veículos aqui, esse aqui é até outro, de eletrificação Active, tende a dar uma rentabilidade maior, início de produção, ó. Diversas cidades brasileiras. Então mais uma aí avenida de crescimento da Marco Polo, tá? Voler, né? Seu ônibus aqui. Tem micro-ônibus, mas tem ônibus maior também, eu acho, Voler. Ah, não, Voler se enquadra como micro-ônibus, tá certo. Um veículo completo, modelo de negócio único, 48 concessionárias, time canal de venda dedicado. Então, eles estão focando muito aí nessa venda desse veículo, tá? Líder absoluto segmento micro, 25% da receita de micro-ônibus, sei lá o que é esse MP aqui. 25 anos. Aqui, ó, os ônibus escolares, edital publicado agora. Então, a tendência, né, para o início do ano que vem, se de repente até o final do primeiro semestre começar a entrar uma receita desse edital, tá? Então a empresa tende a começar a retomar um patamar de receita maior, tá? Estou falando aqui do pregão, ó, vai ser em 12 de setembro. Então o contrato aí sendo assinado no início do ano, já vai ter um dinheiro entrando aí. Eu acho que no primeiro semestre, primeiro trimestre, se bobear, já entra do ano que vem. Ó, desde 2007 a Marco Polo participa do programa. A empresa fala um pouquinho do marketing, né? Tem letreiro aqui, outro aqui em Brasília. Mercados internacionais. Tá? Líder de exportações, o segmento rodoviários, urbanos, micros. Principal encarroçador na América Latina e África também, ó. Vendas regulares, escritórios no mundo todo. É engraçado, né? Essas empresas às vezes são pequenininhas, né, em valor de mercado, até em reais, mas mesmo assim tem presença global. A Frasli, assim, Marco Polo. Ó, a expansão, ó. Novos desenvolvimentos nos Estados Unidos, olha que interessante, ó. Ampliação na África, Oriente Médio, parceria e crescimento na Ásia e Globo. Ó, África do Sul segue entregando, resultados positivos, crescendo, boas perspectivas. Argentina, demonstração de rápida recuperação de resultados, conclusão, depuração de carteira de pedidos, próximo de break-even, né? Então a empresa está próxima de uma inflexão. Falando das empresas, a Superpolo, Austrália, estava no prejuízo, ainda está passando dificuldade, China, novas tecnologias, Colômbia, mas está passando algumas dificuldades, né, em algumas regiões aí.
Mercados internacionais, representatividade, então a gente vê que a Argentina, 25%. A Argentina está muito mal das pernas, né? A Austrália também, parece que está passando por dificuldade lá na Austrália. Acho que México está um pouquinho melhor, né? Que a gente falaram aqui anteriormente, né? Mantém bom desempenho. África do Sul ainda é pequenininho. China também. A gente vê que as exportações grosso é América Latina. 38%. É até relevante, está 38% vendo no mercado internacional. Curioso. 15% aqui África, outros 1%. Operações internacionais. O que é? O que vem aqui? 67% das operações lá fora e 33% de exportação, né? Fazer lá fora, né, e já receber é até mais rentável, de repente, por isso que eles têm um monte de escritório lá fora. Então aqui é a receita líquida, a gente vê que está num patamar superior, até curioso, né, porque o mercado internacional está sofrendo, né, mas provavelmente se manter esse ritmo aqui vai passar 2022, né. Então, a empresa tá melhor, está melhorando bastante, né, 2022. 2022 já tinha sido melhor que 2021, 2020. 2020 é muito fora da curva, né, por conta de pandemia. A gente vê que 2021 ainda estava sofrendo, né, frente a 2019. Tá bem melhor segundo tri. Aqui falando das controladas, tem algumas empresas embaixo. Às vezes reconhece aí como patrimonial, né? Ó, o México tá bem mesmo, 19,6. Uma dessas aqui, acho que isso aqui deve ser a Austrália, né? Mas a empresa ainda dá prejuízo pra caramba. Desde 2020, 2022. Agora começou a dar uma inflexãozinha e tal. De repente, cenário macro melhorando lá, pode ser que ela comece a reverter, né? A gente vê que ainda é bem pequenininho o lucro em real. Mas a empresa deu uma melhorazinha, né? México veio voando, né? Mas ainda é muito pequeno esses valores, ó. Aí falando aqui dos ônibus, né? Cada país com um ônibus diferente. Ônibus globais, tecnologias. Então eles querem ter um foco aí de ser protagonista, né? Serem líderes. Visão de longo prazo. Parece que eles têm umas perspectivas interessantes aí para melhorar frente ao passado, tá? Motor 1, motor 2, enfim, vamos lá. Então, alguns produtos aqui deles, os componentes que eles têm, serviços. Eles têm esse daqui, esse Monil aqui é o banco, tá? Eles têm um banco aqui por trás para tentar ganhar uma rentabilidade maior. O banco aí que é o Marco Polo presta serviços. Alguns investimentos aqui em coligadas, empresas controladas. Alguns produtos, ó, chassi Voler, elétrico, produtos elétricos. Enfim, tem alguns componentes interessantes aí da Marco Polo, tá? Para o futuro. Ó, veículo com tudo embarcado. Tem algumas alianças estratégicas, parceria comerciais com montadoras, todas montadoras, né? Isso daí só para carroceria, né? Aqui falando dos ecossistema de eletromobilidade, não é só produtos. Serviço de pós-venda, tecnologia, bateria, sistema de telemetria, novos modelos, infraestrutura, recarga, fornecimento de energia. É interessante. Outros tipos de veículos aí, movido a hidrogênio, híbrido de diesel, etanol, GNV. Bem interessante, né? A empresa está investindo bastante. Esse motor 2, a gente falou, né, do chassi Voler, chassi próprio de micro-ônibus, desenvolvimento inicial, lote piloto em final agora do ano, né? E a produção início do ano. Então, mais um aí impacto que deve aumentar a rentabilidade, né? O motor aí melhor, de repente deve ter um menor custo, novas propulsões. Marco Polo Rail, unidade de negócio do grupo Marco Polo, especializada no desenvolvimento e produção de modais ferroviários. Olha só que legal, cara. Olha, investindo aí. E o Brasil tem uma malha ferroviária muito pobre, né? Investindo também na parte VLT, né? Tem VLT aqui no Rio, né? Veículo leve sobre trilhos. Estamos fornecendo para alguns lugares. Ó, começou em 2020, bem recente isso aqui. Estão com alguns contratos aí, esse FE Chile. Marco Polo Next. Eventos, treinamentos, criação.
Parece que é um evento aí da empresa. Parceiros, evento aí também. Voler autônomo, primeiro ônibus autônomo da América Latina, olha que legal. Primeiro teste ambiente vivo. Não, então essas coisas a gente não vê numa apresentação lá de resultados, tá falando. Tecnologia nacional, muito interessante mesmo, tá? Então a Marco Polo tem um horizonte interessante, muito melhor do que a gente viu no passado, que pode combater essa ciclicidade, né? Muito mais rentável. Falando de inovação, essa indústria 4.0, de comunicação, a gente viu lá atrás também falando, né, de rastreamento, telemetria de veículo. Isso tudo é importante para os governos, por exemplo, tá? E para empresas privadas também, né? Para ter maior eficiência, performance, experiência do passageiro, né? Então, o passageiro priorizar os ônibus da Marco Polo, né, de determinada empresa que contrata os ônibus da Marco Polo, novos materiais. Então, a gente tem alguns simuladores aqui. Montagem de estoque, ó, que legal. Programa de empreendedorismo, e foi isso aí. Então, assim, a Marco Polo, hoje, ela é uma empresa bem mais interessante, tá, do que era no passado. Eu acho que ela continua tendo potencial, mesmo ela já tendo subido aí bastante, né? Vale só 5 bi, tá investindo bastante, tem uma presença mundial. Cara, vou te falar que eu acho que cabe perfeitamente numa carteira diversificada até. Não vou falar que é a empresa mais descontada que está na bolsa, não, tem outras empresas, a gente fala de várias aqui no canal, né? Super descontadas, super baratas, que o mercado bateu muito, não foi o caso da Marco Polo, né? A Marco Polo pegou uma alta. Mas eu acho que ela tem um potencial imenso para o longo prazo, né? Em longo prazo, pessoal, é mais de 10 anos. Mas às vezes em período curto de tempo tem esses boom aí, porque a empresa está muito subvalorizada, né? Então, pessoal, se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço a todos.